tarde e bem-vindos à segunda parte do nosso painel de discussão sobre o ambiente. Agora vamos sim dedicar-nos ao European Green Deal, ao Pacto Ecológico Europeu, e temos, julgo que em linha, o engenheiro Eduardo Santos, diretor do Departamento de Alterações Climáticas da Agência Portuguesa do Ambiente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. E aqui comigo, como nosso convidado, o Dr. Artur Sousa, que é o Environmental Officer da Direção de Regulação Económica da ANAC, que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil. Portanto, vamos tornar esta discussão breve também, porque já tivemos indicação que temos que encurtar um bocadinho aqui o nosso debate. Queria agradecer aos dois a vossa presença e queria começar exatamente com o Sr. Engenheiro Eduardo Santos e lançar-lhe este mote de falar um bocadinho sobre o Pacto Ecológico Europeu, as implicações que tem para a aviação e depois partimos para um pequeno debate de perguntas e respostas no final. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Não sei se estão a ver já o que eu estou a partilhar. Estávamos a ver, mas acabámos de perder. Sim, agora temos os slides à vista. Ok, muito bem. Antes de mais, agradecer à organização a possibilidade de partilhar e de podermos estar aqui presentes. É um prazer estarmos presentes nesta conferência e dedicada a este tema e com tantos painéis onde o tema do ambiente, sustentabilidade e alterações climáticas acabam por estar aqui transversais. Penso que também muito por via, lá está, do Pacto Ecológico Europeu e da forma como coloca no centro das discussões em diversas áreas estas questões, e em particular a questão das alterações climáticas, através do mote da neutralidade carbónica até 2050 por parte da União Europeia, que é um daqueles objetivos que não acontecem muito frequentemente, dada a escala e as implicações que têm, e que são efetivamente mobilizadoras de todas as áreas, porque aqui, só mesmo com o contributo de todas as áreas e todos os setores, é que será possível darmos uma resposta a este desafio e conseguirmos aqui conter os impactos das alterações climáticas que são apresentados em diversos trabalhos científicos e comprovados cada vez mais. Aqui o Pacto Ecológico Verde, como eu dizia, acaba por fazer aqui um envolvimento de diversas áreas. Temos aqui, e esta fotografia acaba por apresentar aqui também um pouco as implicações em diversas áreas. Temos desde a agricultura, indústria, transporte, obviamente, e incluindo aqui também um setor que tem vindo paulatinamente e cada vez mais a dar um contributo para a resposta, sendo que tradicionalmente não era um dos setores originais em termos da questão da mitigação para as alterações climáticas, mas neste momento existem já vários instrumentos e um debate muito intenso, quer a nível europeu, quer a nível global na ICAO, relativamente a estas questões, e portanto tem aqui também esse mote e esse contributo a dar. O Pacto Ecológico tem também aqui um envolvimento de questões mais sociais e de financiamento e investimento que são bastante relevantes e que acabam por se traduzir em termos quer do plano de investimento para uma Europa sustentável, que foi lançado pela Comissão no início do ano,
e que visa mobilizar pelo menos 1 bilhão de euros em investimentos sustentáveis, quer públicos, quer privados, ao longo da próxima década. E foi, dada a atual situação também, colocado no centro da recuperação económica da Europa, com um pacote financeiro que foi muitíssimo reforçado de orçamento da União Europeia para dar uma resposta a esta crise e para dar também uma resposta que seja mais verde neste contexto e que dê também resposta aos outros objetivos da União Europeia, sem deixar de acudir às necessidades imediatas. Temos também que ter presente que o médio e longo prazo não se esgota numa visão de curto prazo apenas. É preciso que os investimentos que estão a ser feitos e que estão previstos e que vão estar na base daquilo que será o relançamento e a recuperação económica da Europa seja feito de uma forma que no médio e no longo prazo não comprometa outros objetivos e não nos comprometam com uma trajetória de emissões que nos afaste, em particular, da neutralidade climática. Este Pacto Ecológico Europeu, eu diria que nós recebemos-lo aqui na Agência Portuguesa do Ambiente e no Ministério, tratando das questões das alterações climáticas, de uma forma muito positiva, porque vemos traduzido nestes objetivos e neste pacto muito daquilo que nós próprios já temos feito o trabalho em Portugal, tendo assumido o objetivo da neutralidade carbónica para Portugal até 2050 em 2016 e tendo trabalhado e aprovado um roteiro para a neutralidade carbónica em 2019. Portanto, praticamente eu posso dizer que estamos plenamente em linha com estes objetivos e, portanto, é com satisfação que vemos esta estratégia apresentada pela Comissão e com a qual estamos plenamente alinhados. Especificamente para o setor da aviação, temos aqui um conjunto de desafios que passam muito e o que já foi falado também no painel anterior, temos aqui um conjunto de desafios em termos de como melhorar o próprio desempenho das operações de aviação e também, e penso que o meu colega de painel falará um pouco mais sobre isso também, em termos do que são novas tecnologias neste contexto. Eu falaria apenas de forma mais sucinta de dois instrumentos, um a nível internacional, a nível da ICAO, e outro a nível europeu, o comércio de licenças de emissão, mecanismos de mercado visando conter as emissões do setor através do mecanismo de mercado que cria os incentivos para investimentos e que cria os incentivos para que as operações de aviação tenham cada vez menos uma pegada menor em termos de emissões de CO2. Temos aqui, eu diria que face ao regime internacional, o CORSIA aprovado pela ICAO, há ali uma interseção em alguns voos. O âmbito dos dois regimes intercruza-se ligeiramente, mas não é exatamente igual, e isso acontece assim, não é por acaso, é mesmo por uma deliberação que foi adotada em termos da União Europeia no sentido de conter o seu regime original de comércio de licenças de emissão, o CEL, que previa originalmente que todos os voos que aterravam ou partiam de um aeroporto em espaço europeu ficariam abrangidas, e neste momento
precisamente porque a nível da ICAO houve uma movimentação para a aprovação de um regime que foi considerado suficientemente equivalente a este nível e com a vantagem de envolver todos os países do mundo. Houve uma restrição em termos do âmbito do comércio de licenças de emissão a nível europeu, limitando-o à área económica europeia. E o CORSIA tem como âmbito todos os voos entre Estados participantes no regime. Portanto, estes são os dois instrumentos-chave neste momento que nós vemos para, de uma forma que apoia e que mantém as atividades de aviação, também nos oferece garantias em termos do controle das emissões dessas mesmas atividades e oferece incentivos aos operadores no sentido de eles próprios conterem as emissões e fazerem os investimentos que são necessários em termos de novas tecnologias e também em termos de mais operacionais das suas próprias operações. Eu ficaria por aqui e depois deixaria então para o debate todas as outras questões que entretanto surgirem. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu pediria então agora ao Dr. Artur Sousa que nos falasse um bocadinho então deste pacto europeu. Sim. E que nos pusesse a par, de facto, acerca das medidas positivas que traz, inclusive para a aviação. Que medidas é que podemos antever? Ora bem, boa tarde a todos. Pelo avançar da hora, eu vou procurar, como os colegas antes de mim disseram, ser breve. De qualquer forma, o assunto é importante. Antes de tudo, agradecer, é ótimo estar aqui outra vez, apesar das condições serem diferentes, de não termos o público, não ser o mesmo tipo de evento, mas acho que isto trata-se de resiliência e adaptabilidade da aviação. É também disso que estamos a falar. Indo diretamente ao assunto, eu vou tentar rapidamente em 4 eixos, no fundo, identificar a proposta, o Green Deal, ou se quisermos o Pacto Ecológico Europeu, o que trata especificamente para a aviação, identificar o problema, ou se quisermos a dimensão do problema, fazer um pequeno estado de arte de onde estamos, então, no setor da aviação, para algumas destas medidas que o Pacto Ecológico Europeu vem trazer e, finalmente, identificar possíveis soluções. Vou tentar ser bastante objetivo e rápido nesta acessão. Primeiro, o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, vem trazer, se quisermos, um chapéu, um objetivo bastante ambicioso, no sentido de dizer que esta neutralidade carbónica que se espera em 2050 tem uma correspondência, se quisermos, por exemplo, para o setor dos transportes, implica uma redução de 90% das emissões face a um ano de base de 2009. Ou seja, não é face ao momento presente, é face a 2009. E se quisermos, e já estou no meu segundo ponto, que é a dimensão daquilo que estamos a enfrentar e de que é que estamos a falar, eu recordo que, por exemplo, em 2011, a Comissão Europeia, no Livro Branco para o setor dos transportes, identificava como objetivo ambicioso, se assim quisermos, uma redução dos gases de efeitos de estufa na ordem dos 60% até 2050. Atenção, gases com efeitos de estufa. O que a Comissão Europeia, ou se quisermos, o que a União Europeia traz agora com o Pacto Ecológico, é dizer não os gases com efeitos de estufa, mas as emissões. E, portanto, isso significa CO2, significa NOx, significa partículas não voláteis, significa um conjunto de coisas imensas que, felizmente, já trabalhamos nelas, os stakeholders trabalham nelas,
os reguladores cedem os seus técnicos e, portanto, no seio da ICAO, no seio da União Europeia, no seio dos grupos de trabalho, estes são, digamos, caminhos que já estão a ser trilhados e que não são assim tão conhecidos quanto isso. Portanto, passando da dimensão do problema para onde estamos, e uma vez que o engenheiro Eduardo Santos, da Agência Portuguesa do Ambiente, de alguma forma já mostrou, se quisermos, duas das ferramentas principais que existem para, no fundo, atacar este problema, que é fazer esta redução crítica daquilo que é, digamos, a nossa pegada nossa do setor da aviação. Dizer que, grosso modo e muito brevemente, são conhecidos alguns grupos de ferramentas e, portanto, estas ferramentas, que são as ferramentas baseadas no mercado, como são o Cell Aviação, como é o Corsia, são algumas das soluções que temos. As outras que neste momento existem, algumas delas, eu diria que de alguma forma aquilo que se está a pedir ao setor da aviação neste momento é que elas, de alguma maneira, e pegando agora naquilo que o Dr. Nuno Simões disse há pouco no painel anterior, de alguma forma aquilo que é possível fazer, por exemplo, em termos de navegação aérea, de eficiência, de otimização, está quase esgotado. Ou seja, para termos uma ideia, o setor da aviação tem vindo a crescer em termos de eficiência a cerca de 2% ao ano. Até, por exemplo, para o próprio consumo de combustíveis, decresceu, terei um número, algures, para isso. O combustível queimado por passageiro, desde 2005 até 2017, caiu 24%. Isto é um número astronómico. E, portanto, só para o setor da aviação manter, se quisermos, o status quo daquilo que está a fazer, isso já é um desafio diário. E, portanto, agora que estamos a pedir aqui à aviação, é um contributo extra, é uma milha extra. Ou seja, das medidas que existem, o que é que sobra? Efetivamente, o Green Deal traz algumas medidas, aluma ou começa, se quisermos, a desenhar e a sistematizar algumas das medidas existentes. Dizer que, por exemplo, no seio do Cell Aviação, no seio do Corsia, já existe e está a trabalhar-se, e o setor tem trabalhado ativamente, e as companhias aéreas, felizmente, têm sido de uma enorme ajuda e entrega a este desafio. Eu acho porque, de alguma forma, os clientes também lhe exigem isso, de alguma forma, se calhar, isso será outra discussão, as alternativas a não o fazer serão piores. E, portanto, para me focar outra vez na ferramenta ou na solução, voltando um pouco às ferramentas disponíveis, eu centraria apenas a discussão numa, que são os biocombustíveis, e eles são, efetivamente, já neste momento, bastante ativos. Daquilo que está a ser feito hoje, por exemplo, nos próximos dias, a ICAO vai aprovar aqueles que são, ou vai pelo menos levar à discussão no Conselho da ICAO, os elementos que serão os elementos diretores para aquilo que são os combustíveis que podem ser aceitos em sede do Corsia, e isso vai acontecer nos próximos dias. De alguma forma, o próprio Cell Aviação também já previa algum leverage para a utilização de biocombustíveis. No entanto, em termos práticos, digamos que o roadmap da ACAR em 2014 dizia qualquer coisa como era suposto em 2020 utilizarmos 2% de combustíveis sustentáveis na aviação. E, portanto, nós mantemos sensivelmente no meio por cento que já tínhamos à época. Portanto, de momento, e agora, tirando daquilo que é o Estado para aquilo que é o ponto seguinte, e ligando àquilo que é o Green Deal, o que é que o Green Deal está a propor? À partida, dentro desta área, há já uma proposta da Comissão Europeia para, até ao final do ano, espera-se, e, portanto, ligando também àquilo que a doutora Lígia da Fonseca dizia há pouco, vamos cair aqui em cheio naquela que será a presidência portuguesa da União Europeia, e, portanto, este assunto
sendo nevrálgico para o setor da aviação, será porventura algo em que nós também teremos todo o gosto em pegar e contribuir para chegar a uma solução. Portanto, esta iniciativa tem um nome que é o Refuel Aviation, tem um chapéu maior que, no fundo, tem a ver com, se quisermos, a mobilidade inteligente e a sustentabilidade, e rapidamente traz um conjunto. Neste momento, a consulta pública passou há poucos dias, há cerca de um mês, porventura, que terminou, e a consulta pública apontava já um conjunto de ferramentas, um conjunto de mecanismos que serão eventualmente mecanismos para trabalharmos no âmbito desta diretiva e rapidamente, se focar apenas um ou dois, ele passa, por exemplo, por readequar outras diretivas, como a ILUC, que é a que faz a gestão da utilização dos solos, ou a própria diretiva RED, portanto, das energias renováveis. Nas energias renováveis, neste momento, existe uma majoração para os combustíveis sustentáveis de cerca de 1,2. Essa é uma das medidas possíveis, é que esse indicador que seja revisto de forma a favorecer a utilização. Indo diretamente, acho eu, se quisermos, ao cerne da questão, e sendo bastante pragmático em função do tempo, eu diria que das medidas que estão em cima da mesa, salientaria que há a possibilidade, espera-se, a possibilidade de que haja acordos voluntários entre aqueles que serão os produtores de combustíveis sustentáveis e, se quisermos, da procura, e julgo que, como principal medida dinâmica, e quero crer que essa será a posição que o mercado espera, é que haja incentivos, quer por lado da oferta, quer por lado da procura, porque, na prática, aquilo que todos nós precisamos é de que este meio por cento, que é completamente inexpressivo, possam rapidamente começar a crescer e então responder a esse tal pedido que o Green Deal nos faz, que é reduzir estas emissões em 90% para o setor dos transportes, dizer que a aviação representará cerca de 13,9%, 14% desses tais 90%. E, portanto, o papel da aviação é aqui também crucial. Eu não me vou alongar mais, se calhar, neste ponto, e salvaguardamos agora para as perguntas que a doutora Lígia terá para mim e para o engenheiro Eduardo, e depois continuaríamos então esta discussão. Tenho com certeza, e muito obrigada pela vossa apresentação. Eu queria tocar exatamente numa questão que falaram, aliás, os dois, que são os combustíveis sustentáveis e, neste caso, saber que papel é que podem ter os Sustainable Aviation Fuels e que mecanismos é que podemos ter para incentivar o seu uso, ou se tem mesmo de passar por um mandato. Ou seja, trazendo um bocadinho à discussão, seria melhor para toda a gente, para todos os intervenientes, que houvesse de facto um incentivo, um estímulo à produção e, portanto, também à procura. Acreditam que o mercado funcionará por si mesmo ou tem de haver aqui um mecanismo de incentivo, uma regulação para fazer este primeiro estímulo que depois torne o circuito todo já de procura e de oferta a funcionar por si? Passava, se calhar, primeiro ao Sr. Engenheiro. Sim, eu diria que essa questão acaba por ser sempre melhor ter mais do que um instrumento do que depositar todas as fichas num único instrumento. E o que isso para mim me diz é, obviamente, o comércio europeu, licenças de emissão e estes mecanismos de mercado, quer da parte do CORSIA, quer da parte do CEL, têm aqui um papel importante a desempenhar. Mas complementados com alguma regulamentação direcionada e, em particular, relacionada com os combustíveis e com, eventualmente, algo relacionado com tecnologia, mas mais direcionado para combustíveis, e também com
e agora uma questão talvez um bocadinho mais polémica no âmbito da aviação, com algumas medidas fiscais relacionadas com combustíveis fósseis, que é disso que se trata, poderiam ser alavancas adicionais em termos da promoção e adoção de novas tecnologias e lá está, de tornar visível o preço ou o custo associado à utilização de combustíveis fósseis, porque na prática é disso que se trata. Porque o que nós temos hoje em dia em cima da mesa é que os custos associados à combustão de combustíveis fósseis não estão a ser todos contabilizados na sua utilização e, portanto, este é o fator que tem que ser alterado. A questão da neutralidade climática permite-nos ter um horizonte temporal muito claro de meta. Os valores que foram referidos são verdadeiramente uma transformação no setor, e não apenas neste setor. Estamos a falar numa transformação em vários setores da nossa economia e da nossa sociedade, mas são transformações que temos que saber transformá-las de forma virtuosa e temos que saber também ter os mecanismos de apoio e de transição necessários para esse efeito. Dr. Artur? Pegando naquilo que o engenheiro Eduardo acabou de dizer, eu acho que o foco aqui está mesmo na oferta. Eu acho que é inevitável, a meu ver, aqui falo perfeitamente como um técnico que há 4 ou 5 anos acompanho estes trabalhos no seio da ICAO, no seio da União Europeia, no seio de outros grupos de trabalho, no contacto com os stakeholders, no contacto com o mercado. Eu acho que será inevitável que o incentivo, se quisermos, passe por uma legislação que vai impor um mínimo no blending daquilo que são os combustíveis habituais. Perdão-me só aqui um parênteses técnico para dizer 2 coisas. Uma, a questão fiscal, à qual eu, sendo economista de base, sou plenamente contra, mas isso será todo um outro debate em torno destas questões, mas dizer, ela pode-se pôr com alguma prioridade naquilo que são os Low Carbon Aviation Fuels, que é algo que também já começa a ser abordado e tratado no seio da ICAO e que será um trabalho futuro. No seio dos Sustainable Aviation Fuels não é essa a questão central. São questões de custo, efetivamente o engenheiro Eduardo Santos referiu isso, ou seja, hoje se quisermos o custo é perto do dobro para a produção de combustíveis sustentáveis, mas existe um trade-off. A eficiência esperada de um combustível sustentável também rondará entre os 60% e os 80% melhor desempenho do que aquilo que é um combustível convencional. Dizendo isto, e respondendo agora à pergunta que a doutora Lígia colocou no início, eu julgo que a regulação é necessária. Ela não tem que ser, ela pode ser faseada, pode ser incrementada, pode ser complementada com incentivos, mas deve velar por uma coisa básica que acho que está perfeitamente identificada, que é oferta. Ou seja, nós podemos desenvolver, e neste momento eu já perdi um pouco a conta, quanto ao número de opções de combustíveis sustentáveis que existem, e ponho aqui o segundo parecer, a segunda nota técnica, quer dizer, neste momento estamos só a falar, e quando falamos de combustíveis sustentáveis, e para que as pessoas, e para que o consumidor saiba de que é que estamos a falar única e exclusivamente em drop-in fuels, estamos a falar de combustíveis que são possíveis de ser aceitos pelas aeronaves, pela infraestrutura, como ela existe hoje. E, portanto, basicamente, nas opções que temos, o que estamos a falar é no aproveitamento de resíduos, eventualmente, e Portugal também tem algum trabalho dentro de investigação e desenvolvimento nesta área, nas linhoceluloses, nas microalgas, existem também alguns estudos relacionados com processos mais técnicos. Independentemente disso, do ponto de vista prático, aquilo que é esperado
dos combustíveis são estas duas grandes áreas, a do desperdício, se quisermos, para evitar os problemas que existem noutras regiões do mundo relativamente à concorrência entre o uso alimentar de algumas dessas matérias-primas e a aviação, aos transportes, portanto, a produção de combustível e, portanto, resume-se a esse, eventualmente, aos chamados power to liquid, ou seja, a transformação de energia elétrica em combustível. Portanto, os outros caminhos, se quisermos o hidrogénio, os aviões elétricos que poderão ter outro tipo de propulsão, isso está fora desta discussão. Portanto, sendo muito objetivo, sim, acho que é necessário um enquadramento regulatório, sim, ele deve velar como pedra base para que haja oferta, porque não podemos estar a exigir aos operadores, ao mercado, aos reguladores, a toda a gente que trabalha nesta área, dizer-lhe que tem que ter uma percentagem de combustíveis sustentáveis e depois, quando toda a gente precisa deles e vai ao mercado, o mercado agir normalmente e o preço disparar lá para cima e portanto, isso não é comportável quando, na aviação, 25% a 30% do custo neste momento é combustível. Portanto, isso não é sequer... Isso é matar, se quisermos, o portador da solução. Pronto, acho que é isto. Muito bem, muito bem. Eu queria também perguntar-vos, como bem sabem, a aviação está a manter os compromissos assumidos antes da pandemia em termos de obrigações para com o clima e para com a ação climática. Parece-vos que é suficiente esta manutenção dos objetivos, porque, de facto, vai exigir um esforço muito maior das companhias aéreas que já estão em sofrimento? Ou temos de aproveitar o momento para ser ainda mais ambiciosos e, de facto, fazer o Build Back Better, como muita gente vem falando, de, no processo de reconstrução, tentar então ser mais verdes? Queria fazer-vos esta pergunta, de facto, para perceber se manter os objetivos é suficiente ou se temos de ser um bocadinho mais ambiciosos. Começava pelo Dr. Eduardo, por favor. Eu diria que temos que ir mais além. Isto porquê? Porque além da pandemia que ocorreu este ano, o ano passado ocorreu a nível europeu também algo diferente, que é o assumir um objetivo até 2050 do continente europeu ser neutro em carbono. E, portanto, isso também não estava, digamos assim, contabilizado nos anteriores compromissos e objetivos que o setor tinha. Portanto, há aqui este ajuste e de facto, é mesmo como disse, este Build Back Better não é apenas um bom slogan de 3 Bs, é mesmo uma linha de orientação, porque, como eu dizia durante a apresentação, nós temos de facto aqui um grande desafio de curto prazo, mas também temos um grande desafio de médio e longo prazo que temos que ter presente, e estes objetivos têm que ser alinhados e têm que contribuir ambos para aquilo que é o objetivo geral, que é o bem-estar das nossas sociedades e termos economias saudáveis e setores que são inovadores e que contribuem para termos essas economias e essas sociedades saudáveis. E resilientes, no fundo. E resilientes. Dr. Artur, a opinião do regulador. Eu acho que aqui estaremos todos de acordo. A opinião do regulador eu acho que é uma coisa forte, porque eu acho que aqui é mesmo a opinião que eu posso ter, baseado naquilo que é o meu conhecimento presente e a pessoa que eu sou hoje. Acho que o engenheiro Eduardo focou bem esse ponto. Assim, eu julgo que não é preciso voltar atrás. Eu acho que é mesmo inevitável que não vamos voltar atrás. A consciência ambiental tem hoje proporções que nem sequer podíamos sonhar há alguns anos atrás. Eu acho que as ferramentas, de alguma forma, existem, as formas colaborativas, a forma como o setor da aviação, por exemplo, trabalha, por ser um setor que vive com, digamos,
no limite da eficiência e se obrigam a reinventar, se quisermos, todos os dias, mas ao mesmo tempo tem uma outra característica, que é o facto de ser um setor que corre uma corrida de fundo. Ou seja, colocar um novo motor ao dispor de uma aeronave demora alguns anos o processo. Elencar um flight path para um combustível sustentável demora o seu tempo. E, portanto, daí que estes objetivos sejam objetivos de longo prazo. Por exemplo, neste momento está também em cima da mesa, a própria ICAO tem em cima da mesa a criação de um objetivo de longo prazo para a aviação a nível mundial, se assim quisermos. E, portanto, de alguma forma, isso na Europa tem que ser articulado e o Green Deal vai ter que lidar com esses objetivos, se quisermos, globais, com aquilo que nós, há uns anos atrás, deixámos tão viamente escrito, acho que é aquele que está mais na memória, que é o Acordo de Paris. E, portanto, esses objetivos estão cá, são inevitáveis e, portanto, não há como voltar atrás. Se quisermos, em termos práticos, neste momento, por exemplo, aquilo que está a ser desenvolvido na ICAO, pese a ver, se quisermos, aqui algumas das entidades que colaboram apontarem no sentido de haver alguma priorização do trabalho e daqueles que são os objetivos, a verdade é que, na prática, nós temos que manter o fluxo das propostas que temos, daquilo que vai ser a aviação do futuro, ela tem que ser mantida à frente. Portanto, não há como dizer assim, pronto, como tivemos uma pandemia, então agora vamos poder aliviar e podemos poluir tudo outra vez. Isso não é solução e a aviação, se calhar, no momento que fizesse isso, se calhar outro tipo de medidas depois lhe cairiam em cima, porque também existem medidas, ou seja, há as de incentivo, mas também há as de penalização. E, portanto, eu acho que não queremos estar, ninguém quer estar desse lado das medidas. Portanto, eu penso que é essa a resposta. Muito obrigada. Eu vou fechar o meu leque de perguntas fazendo um breve comentário. As duas entidades, a Agência Portuguesa do Ambiente, tal como a Autoridade Nacional de Aviação Civil, estiveram presentes num workshop organizado pela IATA há cerca de um ano em Lisboa, e onde tiveram a oportunidade de falar sobre os Sustainable Aviation Fuels, entre outras coisas que foram debatidas. E, do ponto de vista dos reguladores, e é de facto um prazer e uma honra poder ter os dois reguladores, o do ambiente e o da aviação, neste debate, mas eu queria perceber, do vosso ponto de vista, qual é o maior desafio que têm neste momento face ao European Green Deal. Portanto, do ponto de vista de cada um, qual seria o maior desafio e, portanto, e no final, se calhar, dar passar uma mensagem de esperança para quem nos está a ver. Senhor Engenheiro Eduardo. Eu acho que o grande desafio neste momento que nós identificamos é construir uma arquitetura que nos permita efetivamente alcançar os objetivos e que tenha, por um lado, as redes de segurança, os sistemas de incentivos e todos os sinais alinhados nos diferentes setores para permitir dar esta resposta. O que o European Green Deal fez foi abrir, de certa forma, uma caixa de Pandora, porque de repente estão imensos dossiês em aberto para serem negociados e para serem alinhados, digamos assim, com este objetivo. Isto é, obviamente, algo importante, porque este alinhamento é necessário, mas também tem, obviamente, os seus riscos. Quando se tenta mexer em muita coisa ao mesmo tempo, há sempre aqui uns riscos inerentes. Portanto, o alinhamento e a construção de uma arquitetura que efetivamente permita mobilizar todos os setores da sociedade e os atores económicos para estes objetivos, acho que é o grande desafio que temos neste momento pela frente. Muitíssimo obrigada. Dr. Artur? Ora bem. Por onde é que começamos? Com os desafios, exatamente, para depois passarmos à mensagem de esperança. Por onde começamos? Bem, eu acho que na prática nada do que está aqui em cima da mesa acaba por ser novo, de alguma forma, mas é verdade é que, de alguma forma, sistematizado desta maneira e priorizado desta maneira, pode tornar-se um desafio quase que neste momento
para o qual não vislumbramos uma solução prática de que vamos conseguir atingir os objetivos da forma que queremos e com a envolvência que queremos, também das pessoas e daquilo que queremos que sejam os resultados finais. Efetivamente, eu acho que a inquietação maior neste momento pode ser com a implementação do Corsia, sendo que, lá está, mais uma vez, é algo que está a correr em fundo. A prioridade que é necessária, alguma delas é já para amanhã, dizendo que a 1 de janeiro de 2021 entramos na pilot phase e todos os Estados europeus subscreveram de forma voluntária, de aliás. forma voluntária, a participação desde a pilot phase, pelas questões que o engenheiro Eduardo, pela articulação entre o Céu Aviação e o Corsia, pela forma como, no fundo, vai ser vertida para a nossa legislação e por algum atraso que está a haver no desenvolvimento dessa ferramenta regulatória, há alguma apreensão, mas eu penso que assim, a boa sintonia que existe entre a Agência Portuguesa do Ambiente e a Autoridade Nacional da Aviação Civil, acho que vai permitir em Portugal, junto dos stakeholders e com os stakeholders, ir, digamos, surfando a necessidade de pôr as coisas no terreno. Eu acho que é esse, o desafio é esse, pôr as coisas no terreno, porque não há outra alternativa. E é para esse é o nosso trabalho. Esse é, se quisermos, pegando já na mensagem de esperança, essa é que é a motivação do nosso trabalho. É pôr as coisas no terreno e, de alguma forma, sentir que contribuímos, se quisermos mais, para esta área de que é ter um ambiente sustentável, do que se calhar depois termos que trabalhar nas outras áreas, como por exemplo depois a área da adaptação às alterações climáticas, ou seja, eu ter que ir atrás do prejuízo, ter que exigir que os aeroportos tenham um grau de construção anti-inundações, anti-tempestades e todas as outras coisas que estamos a trazer para cima de nós próprios se não cumprirmos com os objetivos ambientais. Portanto, eu acho que a solução é mesmo essa, e essa é a mensagem de esperança. É por aqui e, portanto, existe, acho eu, a consciência, quer por parte do público, quer por parte das entidades e por parte, acho eu, principalmente das companhias aéreas, porque disso depende também a sua sobrevivência, são elas que são o mercado. Portanto, eu julgo que os elementos estão aqui e, portanto, essa é a mensagem para o futuro. Muito obrigada. Queria agradecer aos dois convidados deste painel, que certamente teremos muitos outros debates offline sobre estes temas e continuaremos a debater, porque de facto percebemos que com o European Green Deal o ambiente é um tema que não vai embora. E, portanto, a aviação tem de encarar estes novos desafios, debatê-los em conjunto, trabalhar em conjunto com as autoridades neste sentido, e de facto temos grandes desafios pela frente, mas terminaria também eu dizendo que temos grandes motivos para ter esperança num futuro melhor, inclusive para a aviação, e que recuperemos todos de forma melhor e sermos ainda mais resilientes. Queria agradecer a vossa presença, física e remota, os tempos assim o ditam, e nós estamos cá também para demonstrar que somos resilientes o suficiente e que nos adaptamos. Queria agradecer-vos novamente a vossa presença e continuaremos a encontrar-nos e a debater estes temas. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Também.